Então sejam muito bem-vindos a mais um Podfar. De novo, a gente trabalhando com a ideia de perspectiva e movimento, falando da cidade, falando da cultura, falando do desenvolvimento, obviamente, da educação e da própria instituição e dos seus relacionamentos. E hoje, mais do que nunca, a gente fala nesse mês de aniversário de Curitiba, não é? Iniciando aí todos os preparativos e as festividades, né? Então, nesse mês de aniversário de Curitiba, a gente fala com alguém que se apaixonou um dia pela sua professora de português. Isso mesmo. Que passou por Secretaria de Estado, que é ator, dramaturgo, diretor, jornalista, enfim. Se eu puxar aqui, Fiane, nós vamos falar, acho que meia hora só das atividades que você muito bem desenvolve e constrói na cidade, né? Então, hoje a gente está aqui com o João Luiz Fiane, né? De fato, uma personalidade curitibana, uma personalidade que constrói a si mesmo e a Curitiba no seu fazer. E, obviamente, isso é fundamental. Então, a gente agradece demais estar aqui. De fato, para a gente é um presente ter João Luiz Fiane conosco, falando um pouco da sua estrutura profissional, falando um pouco da história, né, como construiu e, obviamente, da cultura. Não dá para falar da cultura curitibana sem uma dobra criada no seu trabalho, no seu desenvolvimento, não é? Por mais que, e eu já vi você falar disso, né? Às vezes te criticam, entre aspas, é muito comercial, né? Faz um teatro muito mais comercial às vezes, mas de forma alguma a gente consegue falar da cultura curitibana sem falar de uma dobra muito importante na história da cultura. Vou falar ali década de 90 daqui a pouco, né? Apesar de você ter começado um pouco antes, né, no tempo. Um pouco antes, né? Mas a gente, enfim, tem esse momento. João Professora, Luciane, muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer pelas palavras carinhosas. A gente se emociona porque quando a gente resolve fazer cultura, viver de teatro, viver de arte, a gente sabe que a gente está se metendo num terreno um pouco complicado, porque é muito difícil sobreviver a tudo isso, né? O mundo é difícil, as pessoas são complicadas, e na cultura e na arte a gente acaba tendo que expor as pessoas a sentimentos, a emoções, e a gente acaba ficando um pouco refém dessas emoções que a gente mesmo proporciona. Você falou aí da coisa do teatro comercial. Claro que eu não vou me comparar com Shakespeare, nem aqui nem na China, mas o Shakespeare também, quando ele começou a fazer o teatro dele lá na Inglaterra, ele também foi considerado comercial, porque ele queria cobrar ingresso, porque ele queria fazer o teatro dele sobreviver. E aí a gente acaba ficando refém dessa necessidade de fazer o trabalho andar, dos profissionais ganharem dinheiro, porque sem isso a gente não tem como, né, de sobreviver. Fazer a estrutura funcionar, né? Não tem como. Então, mas eu fico muito envaidecido e feliz pelo convite de estar aqui e poder falar para essa instituição, que é uma instituição nacional e bastante conceituada no Brasil. Não mais que a gente, você não sabe a alegria e o preparativo que foi para a tua vinda, assim, né? Como a gente estava ansioso. A gente sabe da tua agenda. Isso que eu ia falar. A gente está no meio do aniversário da cidade, preparativo do Festival de Curitiba. É insano o mês de março para nós que fazemos cultura na cidade, ainda mais com o mês de aniversário da Prefeitura, que a gente trabalha na Fundação Cultural de Curitiba, que é uma instituição, um espaço importante da cidade, na Prefeitura, que tem esse olhar atencioso para a cultura da cidade. Não, então a gente só tem, de fato, né, te agradecer, porque, afinal de contas, achou e se dispôs prontamente a vir conosco, então muito obrigado. Fico feliz. Acho que nesse primeiro momento, Fiana, eu queria entender um pouco assim, talvez entender, ou talvez a gente bater um papo, como que é essa construção de carreira, se é possível falar numa carreira, porque é o que eu falei aqui, o Fiane ator, é o Fiane dramaturgo, é o Fiane diretor, apresentador, filme, novela, teatro, não é? Empresário, não é? Na área da cultura, tem o primeiro teatro privado de Curitiba. Como que é essa construção, Fiane, na sua história, assim? O que foi programado e o que não foi programado? Eu acho que nada foi programado. Hoje em dia a gente tem as pessoas que orientam carreira, né? Para onde você vai focar mais, o que você vai fazer mais. Só que não é assim que a coisa funciona. Eu, quando tinha minha adolescência, que eu falei, a gente sempre quer ser alguma coisa, né? Eu queria ser oceanógrafo, era meu sonho fazer oceanografia.
E na época eu morava no Rio de Janeiro com a minha família, com meus pais. E eu cheguei a fazer concurso para o Colégio Naval da Marinha, no preparatório, eu fiquei em primeiro lugar. E eu falei, bom, aí minha família se mudou para cá, para Curitiba, porque uma parte da família é daqui de Curitiba. E quando a gente veio para cá, eu comecei a fazer teatro efetivamente aqui, que eu me apaixonei pelo teatro por causa da minha professora de português. Mas eu tinha 13, 14 anos e eu era apaixonado por ela. E ela, obviamente, não era apaixonada por mim, porque ela tinha 30 e poucos anos, mas ela gostava muito de mim. E eu tinha um carinho muito grande por ela. E ela montou um curso de teatro na escola. E eu fui o primeiro a fazer a inscrição. E acabei acompanhando ela, porque ela era atriz, né? Acompanhava ela nos teatros, nos ensaios. E ela falava, nossa, você tem um talento muito grande. Só que eu nunca soube o que era isso. E eu fui porque eu gostava dela. O que será talento, né? E depois, 2 anos, 3 anos depois, eu acabei fazendo o curso do Guaíra, do Teatro Guaíra, que deu origem à Faculdade de Artes do Paraná, que foi a semente de muitos artistas nossos conceituados no Brasil inteiro que passaram por esse curso, que depois deu origem ao curso superior da Faculdade de Artes do Paraná. E aí eu comecei a fazer teatro. E aí acabei abandonando o meu sonho de ir para o Colégio Naval, de ser engenheiro naval, ou de ser oceanógrafo. E minha vida deu uma guinada assim, absurda. Só que nessa profissão a gente tem que fazer muita coisa, porque senão a gente não sobrevive. A gente tem que fazer N coisas. E aí eu fui para a rádio, fui para a TV, continuei fazendo teatro. O teatro sempre foi o começo de tudo. E aí a vida foi indo e acabei desenvolvendo N possibilidades, sempre objetivando a sustentação da minha família e poder sobreviver da minha profissão. E é interessante, assim, porque quando você fala no teatro, é a sustentação de tudo. E, de fato, se a gente olha assim de fora, né, a história do Fiani, a gente vincula de imediato a construção do próprio teatro curitibano, né? Não tem como a gente falar do Fiani e não lembrar, por exemplo, do Vampiro e a Polaquinha, não tem como não lembrar da Casa do Terror, não é? Sim. Enfim, não tem como não pensar na Tarada do Boqueirão, não é? Enfim, e outros tantos que a gente vai puxar aqui. Sim. Né? Que na verdade, assim, quando eu primeiro analisando lá nos anos 90, quando eu resolvi ser dono de um teatro. Por quê? Como eu vim do Rio de Janeiro, eu estou sempre no Rio de Janeiro, meu filho mora no Rio de Janeiro, eu queria, a gente ensaiava e a gente ficava um mês em cartaz no Teatro Guaíra, que era o teatro que tinha o Teatro Guaíra, fiz muitos espetáculos lá, tinha o Teatro de Bolso na Praça do Barbosa. Foi a escola, né? A escola funcionava ali né? dentro, né? Mas tinha o Teatro de Bolso Sim. na Praça do Barbosa, que era uma gracinha de teatro e que infelizmente foi desativado. Tinha o Teatro Paiol e era mais ou menos isso que tinha de teatro em Curitiba, não tinha mais do que isso. Aí a gente ficava indignado, não só eu, como todos os meus colegas de teatro da época. Aí eu falei, não, mas precisamos ter um teatro particular aqui. Eu estava descendo a 13 de Maio, vi aquele barracão onde é o Lala para alugar. Aluguei aquele imóvel, não tinha condição nenhuma financeira. Meu tio médico já falecido, o Dr. Jorge Bacila, eu precisava de um fiador, né? Porque quando você aluga um imóvel, você tem que ter um fiador, senão não te alugam. Cheguei para ele e falei, tio Jorge, eu preciso alugar, assim. Ele falou, claro, meu filho. E na mesma hora, ele não sabia arriscado que ele estava se metendo, né? O que estava vindo, né? Porque aí eu consegui alugar o imóvel e, graças a Deus, desde 1993, quando eu aluguei aquele imóvel, até hoje, eu não atrasei nunca nenhum dia o aluguel. Continuo pagando aluguel, tá? O Teatro Lalo Schneider, o imóvel é alugado. O que está ali dentro, a história, o sonho, é meu. Mas o imóvel é alugado e a gente sofre muito para manter aquele espaço aberto. E a partir daí eu fui construindo a minha história. E aí eu acho que com o teatro, com a possibilidade de estar sempre em cartaz, de estar sempre fazendo espetáculo, a gente conseguiu construir uma carreira mais sólida na cidade. Porque é muito difícil fazer teatro em Curitiba, muito difícil. Por quê? Porque ainda nós somos uma província de São Paulo. Né? É isso que eu ia A gente sofre. Entender, né? O grande público... Eu tenho o meu público do Lala, eu sou muito feliz, eles prestigiam meu trabalho, mas a maioria das pessoas não vai a teatro em Curitiba, a não ser para ver os grandes nomes. A gente sofre com isso ainda. Então, os nossos colegas, os grandes artistas que nós temos aqui, sofrem dessa ausência do público no teatro. E o próprio artista daqui acaba escoando
por um grande centro. A gente né? tenta, como eu fui também para o Rio, como todos Sim. os meus colegas foram. Alguns conseguem virar nomes nacionais, outros não, outros acabam retornando para Curitiba, desistem da profissão e outros insistem em ficar aqui, como eu, por exemplo. Não, mas e você mesmo o tempo todo, né? Enfim, ou fazendo filme, ou fazendo novela, ou participando de Participações produções esporádicas, né? Mas sempre você manteve Curitiba no teu dia a dia. Mas né? assim, foi uma opção minha, né? Porque eu gosto muito de Curitiba, eu gosto muito dessa cidade, eu me sinto muito bem aqui. E acho que eu sou mais tranquilo, o pessoal me conhece e fala, nossa, eu achei que você fosse de festa, de balada. Não, eu Nada, sou, né? Não, eu sou sossegado, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer teatro, mas eu gosto de estar em casa, eu gosto de ver minha TV, ver minhas séries, eu gosto de ficar sossegado em casa tomando meu vinho, enfim, eu sou mais caseirão mesmo. E Curitiba me proporciona isso. A gente tem bons espaços para ir aqui, bons restaurantes e tudo mais, e o público gosta das minhas peças, então eu juntei a fome com a vontade de comer. Sem dúvida. E quando você fala assim, ó, eu fiquei aqui e fiz essa opção, eu acho que é mais do que ficar. Eu acho que você modifica a história, né? Eu não canso em falar dessa forma, eu não consigo entender nem ler de outra forma. Mas não foi calculado, tá? Não, foi uma coisa natural. Eu fui vivendo e fui fazendo. Foi uma construção, Exatamente, né? E quando eu pego assim, e é o que eu comentei antes, né? Eu acho que década de 90, não que antes não fosse importante, não que depois não tenha tido toda uma história. Mas ali, naquele momento, eu acho que tem uma dobra histórica, não na vida do Fiani, na vida da cidade. Eu acho que quando você fala assim, eu olhei um barracão e falei, vou construir um teatro, que não é tão simples assim. Não, foi né? bem sofrido, ainda é sofrido. Se a gente pensar, Fiani, vê se você concorda comigo, a gente está falando de uma região que na época, qual é o movimento que a gente tinha ali, aonde é o Lala? À noite. Do lado ali funcionou durante um bom tempo, nos anos 80, o Teatro da Classe, que é onde é o Teatro Zé Maria Santos, Sim, que é o Teatro do Estado, né? Mas não tinha era esse muito, marco. não, era mais tímido o movimento. Se a gente pensar na construção desse tempo, eu me lembro do movimento que era ali, que passou a ser ali quando o Lala passou a atuar, quando passou a funcionar, né? Modifica o cenário da cidade, né? Tem uma coisa que o Rafael Greca falou assim, Fiani, você mudou a 13 de maio. Ele falava para mim, isso. Fala isso para mim ainda. Mas é verdade, mas não foi, repito, não foi nada calculado, né? E quando eu resolvi ter o teatro ali, eu pensei, você é louco, tem que fazer ali na 13 de maio, ninguém vai. Nossa, eu fui detonado por todo mundo que eu era maluco de botar o teatro ali. Mas eu insisti e acho que Deus me ajudou. Na contramão da história, né? Assim, até Curitiba conseguiu reassumir o próprio centro da cidade. Acho que diferente da maioria das capitais, né? Que foram deteriorando o centro da cidade. Curitiba tenta reinventar o centro o tempo todo. Inclusive, essa é uma plataforma do nosso prefeito, Eduardo Pimentel, que é um cara jovem, um cara impressionante. Como eu estou trabalhando agora com ele na prefeitura, eu percebo o quanto ele tem essa vontade de acertar. Ele é um cara muito autêntico, muito verdadeiro, está fazendo um trabalho incrível. E desde o começo, na campanha, eu conversei com ele, aí eu conversei como dono do Lala. Eu falei, Eduardo, o centro está perigoso, a gente precisa rever o centro da cidade. Ele falou, Fiani, pode ficar certo que nós vamos fazer o possível para revitalizar o centro. E eu acho que ainda é uma construção, né? Ele está começando esse passo, mas acredito que esse movimento, né? A gente muito vê grande. Esses movimentos de trazer Exatamente. A preservação do centro da cidade. Isso está acontecendo. E eu vinculo, né, necessariamente o Lala, lá num período do seu início, já no seu início, como um marco dessa revitalização. Aquela região toda, né, do próprio Largo da Ordem, não é? Do próprio Miller, ou seja, ali muda. Não é? Porque é o que eu falo. Quando vem Casa do Terror, que era meia-noite... mas eu mudei o horário do espetáculo por conta da violência no centro. Por isso que eu não faço mais peça à meia-noite. Eu sinto falta de fazer peça à meia-noite. Sim, mas aquele momento foi um marco também, Foi um marco e, enfim, a peça está em cartaz há 33 anos. Imagina. Isso é inédito Ela no Brasil. Ela se mistura, né, necessariamente com a história do Lala. A única peça no mundo que ficou mais tempo que a gente, mas eu acho que a gente vai passar eles, é a Ratoeira, da Agatha Christie, lá em Londres.
E assim, mas teve peça que ficou no Brasil? Teve, mas assim, fazendo um final de semana em São Carlos, fazendo um final de semana em Porto Alegre, um final de semana em Curitiba, aí parava um mês, aí fazia. E ficou muito tempo em cartaz, mas uma mesma peça, na mesma cidade, durante 33 anos, isso é inédito no Brasil. A gente é realmente um recorde. Então, não está no Guinness? Não, preguiça de fazer essas coisas. Preguiça de levantar a documentação. A documentação, né? Toda. Mas é isso que... E o próprio conjunto da peça, né? Como que a peça vai construindo cenários. Mas sabe como é que surgiu, né? A Casa do Terror? Foi assim, você falou do Vampiro e a Polaquinha e da Casa do Terror, as duas peças que realmente mudam a história. Isso, mas eu vou contar a história do Novelas Curitibanas. No início dos anos 90, aquela casa ali foi desapropriada e veio para a prefeitura como... Ali foi a casa do Trajano Reis, se eu não me engano. Eu não vou falar besteira aqui. Tá. Quem quiser pesquisar depois, pode pesquisar, que vai descobrir que ali foi... Onde é o Novelas Curitibanas hoje foi a casa de pessoas importantes na cidade. Vamos fazer um parênteses. Só para... Novelas Curitibanas, o que é? É um teatro, é uma casa que foi transformada num teatro. Então, na época, ali funcionava uma sauna for men. Chamava-se Castelo Dourado. E foi sugestivo. E virou um espaço que estava abandonado. Eu nunca esqueço o telefonema que eu recebi do prefeito Jaime Lerner. Ele gostava muito de cultura, gostava muito de teatro. E o Jaime me ligou: Fiane, você pode ir comigo ver a casa onde vai ser o Teatro Novelas Curitibanas, que não chamava-se Novelas Curitibanas, porque a gente já estava ensaiando o Vampiro e a Polaquinha. Direção do Ademar Guerra, com Dalton Trevisan. E nós não sabíamos onde a gente iria ensaiar. A gente iria apresentar a peça. E aí eu fui com ele. Cheguei lá, estava o Constantino Viaro, o Ademar Guerra, o Jaime Lerner e o Dalton Trevisan. Fomos ver a casa. Né? Só. E aí, mas onde é que vai ser o palco? Onde vai ser? Eu fiquei sugerindo, enfim, no final eles acataram as minhas sugestões e o palco foi feito na parte de cima da casa. E ali foi reformado para ser o teatro A Casa do Vampiro, ia se chamar Novelas Curitibanas. Casa do Vampiro. Mas o Dalton ficou pé da vida. Porque o Dalton Trevisan, que faleceu agora com 99 anos de idade, ele detestava o holofote. Quando você ia queria entrevistar ele falava assim: não, as suas perguntas, você encontra todas as minhas respostas na minha obra. Então ele não é que ele era tímido, ele era genial, era um cara incrível. A gente saía tomar cafezinho uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, bater papo. Ele era um cara incrível, só que ele não gostava de holofote, ele gostava de viver o trabalho dele e ponto final. E aí a gente ficou pensando: que nome dá para casa, que nome dá para casa? Mas ali podia ser um espaço de teatro curitibano, de novelas curitibanas, por causa do Dalton Trevisan. Por causa do Dalton, né? Isso. Enfim, tem uma relação muito próxima. Que tem até o livro dele, né? Novelas nada exemplares, se eu não me engano, é o título do livro. E aí virou Novelas Curitibanas, o espaço. E aí veio o Vampiro e a Polaquinha, nós estreamos em 1992, no final do ano, essa peça que ficou 7 anos em cartaz em Curitiba. E aí quando a coisa foi andando, eu quis fazer a Casa do Terror, porque eu sempre gostei de histórias de terror. Tem um filme que me inspirou para ser um admirador disso, que é A Dança do Vampiro, do Roman Polanski. Quem não viu tem que ver, que é um filme delicioso. A Dança dos Vampiros, de Roman Polanski. E eu escrevi A Casa do Terror. Por que chama Casa? Porque a gente estreou no Novelas Curitibanas. Então era A Casa do Terror. Por isso que A Casa do Terror estreou ali. A gente ficou em cartaz um tempo, quase um ano lá. Aí a gente foi para o Teatro Guaíra, fizemos no Guaíra, no mini auditório do Teatro Guaíra. E aí quando o Lala já estava pronto, arrumado, consolidado, eu levei para o Lalo Schneider e está até hoje em cartaz. Vou aproveitar esse povo todo que você convidou para vir conosco agora, né? Então, se a gente trouxer... quando a gente fala em Jaime Lerner, vamos falar assim, necessariamente a gente tem um projeto muito claro de urbanismo. Sim. Né? E na área cultural o Jaime foi... Isso que eu ia emendar. Além desse projeto urbanístico efetivo, Sim, claro e definido, também se atrela a ele um projeto de cultura. Não é? Sim. Quando eu trago Dalton, obviamente, eu trago todo um conjunto de cultura, de desenvolvimento literário,
eu trago história junto de Curitiba. Eu posso incluir mais um aí que fez parte dessa história do Vampiro e Polaquinho e estava com a gente, o Poti Lazarotto, que era uma pessoa incrível. Tive momentos muito legais com o Poti, porque a gente gostava de tomar uma cerveja juntos e era uma pessoa incrível. E na mesma época a gente acabou indo com Mistérios de Curitiba, que era um outro texto do Dalton, que são outros contos do Dalton, também dirigido pela Ademar Guerra. A gente fez Curitiba, depois fizemos no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, com Armando Bogos, com Tássia Camargo, com a própria Lala Schneider, com Ivone Hoffmann, Marcelo Pique, eu, Maria Adélia Ferreira, um elenco muito legal. A gente fez em Copacabana Palace um ano. E eu nunca esqueço uma viagem que acabou o espetáculo, estava lá o Poti Lazarotto, estava o Viaro, o Jaime Lerner, e a gente foi no bar, no Copacabana Palace, e ficamos até de madrugada tomando cerveja, ouvindo isso. Eu, ainda novo pra caramba, eu tinha 29 anos, ouvindo aquelas histórias, né? Todas, né? É isso que eu estou dizendo. Então traz Guido Viaro, traz Poti, imagina que jantar fantástico, foi, né? Seria o jantar ideal, né? Convida esse pessoal todo junto. E aí, como que você consegue aproveitar todo esse conjunto e como que você percebe que você modifica? E eu não estou exagerando, não. Mas como que você percebe que você modifica? Porque, veja, Dalton estava lá, óbvio, né? Na sua totalidade. Lerner estava lá na sua totalidade. Poti estava na sua totalidade. Mas como que você entende? Porque eu vejo muito alquimia nisso, né? De repente você conseguir fazer parte de um processo de trazer esse conjunto todo, edificar num processo de cultura e dar uma cara para essa cultura. Mas eu repito o que eu falei no começo, não foi uma coisa pensada, sabe? Eu sou uma pessoa, eu considero uma pessoa abençoada, sabe? De ter convivido com essas pessoas todas, de ter podido entender a cultura da cidade e conhecer pessoas realmente especiais. Eu acho que a quebra de paradigma da história do teatro curitibano se dá realmente nesse movimento dos anos 90, não só comigo, mas com outros artistas que fizeram essa mudança, porque até o final dos anos 80 a gente dependia muito do Teatro de Comédia do Paraná, que é até hoje a companhia estatal do governo do estado, do Teatro Guaíra. Como é que funciona? O Teatro de Comédia do Paraná vem lá dos anos 60, com Cláudio Correia e Castro, com Paulo Goulart, com Nissete Bruno, com Ari Fontoura, com Lala Schneider, com Adelaí Rodrigues. Era um time espetacular, né? E que eles faziam espetáculos com o patrocínio do governo e apresentavam no Teatro Guaíra. Eu cheguei a fazer vários espetáculos, como Mistério de Curitiba, Zumbi, como Carrasco do Sol e muitos outros. Que a gente fazia teste e era selecionado. Então todos os atores da cidade se submetiam ao teste, alguns eram selecionados e faziam um espetáculo do Teatro Comédia do Paraná. Então a gente só tinha isso na cidade. Tinha alguns grupos isolados, tipo do Antônio Carlos Crade, do próprio Gemba, da trupe do Enéas Lourdes, do Mário Schemberger, do Beto Gui, são pessoas importantíssimas para mim, que me ensinaram muito, esses três, o Mário, o Enéas e o Beto, que eu tive o prazer de conviver com eles, não estão mais aqui nesse plano com a gente, mas são pessoas que marcaram o teatro curitibano. Mas tudo isso era muito difícil nos anos 80, porque tinha só o Teatro Guaíra para se apresentar. Então era uma disputa muito grande pelo teatro, né? E a gente não tinha esse espaço todo. E com o Lala, as pessoas viram que era fácil fazer teatro, entre aspas, né? Que se tivesse um lugar para se apresentar, a gente podia. E aí veio um movimento. Aí que eu digo que quebrou o paradigma, que no momento em que criou-se esse movimento, todo mundo passou, né, a ter outros espaços. Hoje até apartamento virou teatro. Tem um apartamento, que é o AP da 13, que é um espaço e que tem programação e tem espetáculos ali. Tem casas que funcionam como teatro. E aí, na sequência, depois de 15 anos do Lala, ou 20 anos do Lala, teve aqui o Teatro Regina Vogue, né, que é da minha grande amiga Regina. E, enfim, esse movimento foi crescendo e o teatro curitibano hoje está consolidado. Não podemos esquecer as leis, né? A lei municipal, que foi importantíssima também, foi no início dos anos 90. Eu acho que isso
complementa essa quebra de paradigma. É um conjunto isso. que você consegue foi somando coisas. Aproveitar. Isso foi bem importante. E hoje a lei municipal é importantíssima para a cidade. Sem a lei municipal, nós não teríamos esse movimento todo. Que a lei municipal ela é pelo fundo e pelo mecenato. São duas formas de incentivo. E a lei utiliza o ISS e o IPTU para produção de espetáculos, de eventos culturais, incentivar. Música, teatro, exatamente. E a lei hoje é muito importante, já desde 1993, quando a lei foi instituída, que eu tive o prazer de participar dessa construção, da elaboração da lei lá no movimento do teatro dos anos 90. E hoje a gente tem praticamente a lei municipal, porque a lei estadual, ela ainda, que quando eu era secretário de Estado, que a gente fez a lei funcionar, e a gente conseguiu fazer o Estado também ter a sua lei. Ainda não está muito consolidada, ainda não tem editais todos os anos, por questões financeiras e vontade política. Né? Prioridade política. Prioridade política, né? Então tem isso também. A lei federal, a gente sabe como é que funciona, a lei Rouanet, né? Que é chamada de lei Rouanet, que é a lei federal de incentivo à cultura, mas é muito difícil a lei Rouanet porque... eu digo sempre que a lei Rouanet é para os globais, não para os mortais. Acaba sendo um edital muito pesado. Porque, por exemplo, eu faço um projeto, meu Fiani, e olha que eu sou conhecido na cidade. Aí eu levo um projeto para uma empresa, uma grande empresa aqui do estado, aí a pessoa fala, legal, Fiani, mas eu acabei de receber um projeto aqui do Marco Nanini. Meu amigo, adoro o Marco. A gente vai apoiar ele. Aí você fica, tá bom. Mas se eu fosse empresário, tivesse uma grande empresa, eu ia dizer, Fiani, cara, o Nanini vai dar mais resultado para a minha empresa. Então é muito difícil a gente chegar nos recursos da lei federal. Mas que são fundamentais, né? São importantíssimos. Importantíssimos. A lei municipal, lei estadual, lei federal, acho que a gente não pode abrir mão de nada. De nada, mas graças a Deus que a lei municipal ainda existe. Sim. E ela é muito importante para a cultura da cidade. E volta lá, então eu acho que é isso, né? É uma multiplicidade de situações, de pessoas e de percepções, né? Isso. E de fato, na década de 90, colocam uma vírgula e dobram eu fiz questão de falar das leis porque, como você falou dos anos 90, ele realmente dá uma guinada na cultura da cidade. E existe antes dos anos 90 e depois dos anos 90. Eu acho que a gente vem num trajeto que anos 90 a gente acende um outro holofote. Exatamente. Um holofote para a própria cidade. Né? Eu acho que Curitiba volta a olhar para si mesmo. Né? Quer queira ou não, parece caricato, mas a campanha do zum para 300 falta 1, eu acho que também entra nessa história de mudança da perspectiva da própria cidade. Sim. Né? Porque, vamos pegar Curitiba, década de 70, nós estamos falando de uma cidade aí 650 mil habitantes. Dali a pouco a gente está numa cidade de 1 milhão, 1 milhão e 200, para hoje uma cidade de 1.800. Né? E a gente vê que a cultura curitibana, por mais que a gente traga uma cultura diversa, a cultura curitibana ela consegue se firmar, ela consegue se fixar, não é? Então eu acho que é muito importante esse momento, né? Eu acho que esse momento dos 300 anos, hoje Curitiba vai fazer 333, não é? Isso. Mas acho que esse momento dos 300 também é um marco cultural na cidade. E você que hoje trabalha efetivamente com essa produção também da cidade, né? Parece que é pouco, né, Fiani? Tem o Lala, escreve, atua e ainda efetivamente atua na cidade, né? Por meio da secretaria. Isso, não é? Isso. Como que é esse movimento também de trazer a cidade à luz, né? De acender o holofote cada vez mais, seja no carnaval, quer queira ou não, se a gente volta, né? Que lá nos 300 o carnaval era na Marechal, depois ele passou por outros locais. E agora está de novo na Marechal. Hoje na Marechal, com o holofote todo que... Esse ano foi fantástico. Foi muito bonito. Ano passado já foi muito legal. O ano passado também, né? foi muito legal. Enfim, eu acho que ele vem cada vez mais numa crescente, não é? Tanto da popularização, né? Seja dos blocos que fazem o pré-carnaval, seja
do próprio carnaval, né? Do momento do carnaval. A verdade é que tudo depende da gestão, né? A gente tem que elogiar a gestão do prefeito Rafael Greca, né? E coincidentemente lá nos 300 anos, eu acho que era o Rafael também era o prefeito. E a gente fez um desfile dos 300 anos da Marechal e eu participei do desfile. Por isso que eu estou lembrando a gente 300. Eu estou tentando ver se você me entrega algumas coisas. A gente fez o desfile na Marechal do elenco do Vampiro e a Polaquinha. Então fui a Guta Stress, a Bebel da Grande Família. Que era a Polaquinha. Foi a primeira Polaquinha, né? A gente era vendido como eu, Vampiro, e ela, a Polaquinha. Né? Então a gente desfilou junto com a Lala Schneider, junto com o Paulo Fribe, junto com Marisa Bruning, com o Rogério Delê. Então, desde isso foi 1933 para 27, 94. Né? Nós estamos falando de 92, 93, 94. Foi logo depois que o Vampiro e a Polaquinha tinha estreado. E a gente conseguiu... eu fico assim até emocionado porque muitas pessoas do elenco do Vampiro e a Polaquinha já não estão mais com a gente e foi uma experiência muito legal. E foi durante os 300 anos, a gente viveu muito isso, né? E essa história, ela ajuda a gente a entender a cidade. Pronto, vamos fazer esse recorte. Isso vai valer um recorte, né? Eu acho que é isso mesmo. Essa história, e por isso que eu falo que você é fundamental nessa história, porque ajuda a entender a cidade. Só tem uma coisa que eu queria deixar registrado, que o problema hoje da cultura da cidade, desculpe que eu vou falar, é bem sério, é a imprensa. A gente não encontra repercussão na imprensa da cultura da cidade. A gente sofre muito para repercutir o nosso trabalho. É muito difícil, porque a gente só tem, hoje, mídia social. A gente está restrito ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp, mas a imprensa não repercute, é muito difícil. Da mesma maneira que tem os programas de esporte, repara bem, todos os canais de televisão têm programa de esporte. Que canal de televisão tem programa de cultura? Você me responde aí. Que canal tem programa de cultura? Parece que cai no vazio. Um esquecimento, né? A gente fica implorando para divulgarem os nossos trabalhos, em todas as áreas. Teatro, dança, ópera, circo, literatura, artes visuais, música e etc. A gente não repercute o que a gente faz na cidade. Então é um apelo que eu faço para a imprensa sempre, em toda entrevista, em todo bate-papo que eu faço, é que a imprensa repercuta mais o nosso trabalho. E coisas maravilhosas. Você falou de ópera. Semana passada a gente teve na Capela Santa Maria a ópera Presença Lírica Africana. Presença Lírica Africana, que foi fantástico. Eu fiquei assim, nossa. Que bom que você foi. De ver a grandeza da ópera. Que legal. Foi algo maravilhoso. E a gente tem coisas fantásticas acontecendo na cidade. Acho que você tem toda a razão, né? Eu acho que situações assim a gente tinha que propagar em qualquer lugar, de qualquer forma, o tempo todo, né? Mas é uma pena a gente não ter esse espaço maior na imprensa. E às vezes eu me pergunto se a gente não está refém das próprias redes sociais, né? Que assim, se por um lado populariza, por outro aniquila também, né? Mas você veja bem, hoje a gente tem mídia social para divulgar o nosso trabalho. Ok, eu sigo você na rede social, mas eu não vejo postagem tua. Sim. Porque a Meta, que é a do Instagram, ela me manda outras coisas para eu ver. Escolhe o que vai ser visto. E aí as pessoas que eu sigo, eu não vejo. Às vezes você esquece que você segue tal pessoa porque não aparece nada para você do que a pessoa posta. A gente é soterrado pelo algoritmo. Esses dias eu estava vendo, eu não lembro o que foi, eu queria ver um restaurante, eu estava olhando. Daqui a pouco eu entrei no meu Instagram, só aparecia restaurante para mim. Não aparecia mais nada. A vida se tornou um restaurante, né? Por exemplo, futebol. Eu gosto muito de futebol, torço pro Flamengo. E aí eu fui ver uma notícia do Flamengo, quando eu entrei no meu Instagram, só aparecia coisa do Flamengo. Não achei ruim, achei legal. Mas é insano isso, né? É insano. Parece que eles entram na nossa cabeça e fazem a gente ver só o que eles querem.
E os nossos amigos a gente não vê. Então não adianta muito você divulgar também no Instagram, porque você pode me seguir. Aí eu ponho lá, ó, eu estou em cartaz com a peça Férias Conjugais no Lala, bababá. Aí eu ponho. Você fala, mas eu não vi nada seu, Fiane. Não aparece, né? Claro, porque você não está recebendo do Instagram essa informação. Aproveitando essa história, né? No teu trabalho, você entende que em algum momento você se aproximou muito, e aí fique absolutamente à vontade, quase que de um papel de um gatekeeper, assim, tanto por um lado muito bom, mas também por um lado mais perigoso, assim. Na cultura curitibana, Fiane, quando começa a manusear, né? E eu estou falando manusear no sentido de produzir mesmo, né? Uhum. Daquele cara que, além de atuar, de escrever, começa a produzir. Como que você foi trazendo e tendo as ideias de trazer essa temática da cultura local, de reavivar essa cultura local, de dar espaço para atores locais e da própria escola? Assim, primeiro dizer que eu, desde o começo da minha carreira, eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas muito importantes para a cidade. No teatro eu posso citar o Edson Dávila, a Lala Schneider, a Aldelair Rodrigues e outros mais. E eu sempre valorizei as pessoas que vieram antes de mim. Tanto que o meu teatro chama-se Teatro Lala Schneider. Vem pro Lala. Isso. Quem em Curitiba, não é? Se eu disser essa frase, vem pro Lala, um monte de gente vai... Mas as pessoas acham que o teatro é da Lala. Por quê? Sim. Por que eu botei o nome de Lala? Lala foi minha professora na faculdade de teatro. Foi uma das minhas primeiras professoras. Na verdade, foi a segunda, foi a Ivone Hoffman e ela. E a Lala era curitibana. Curitibana não era, mas ela era, acho que de Irati. Mas ela foi criada aqui, ela viveu aqui, ela foi uma mulher... O pessoal fala muito em empoderamento feminino hoje, né? E a Lala, ela teve um papel importantíssimo para a mulher da cidade. Você sempre frisou isso. Tem que frisar, porque eu sou defensor de todos os tipos de minoria, de causas sociais, porque eu acho que é importante a gente ter esse olhar. E a mulher sofre muito na sociedade. E a Lala, ela sofreu muito para chegar onde ela chegou. E quando eu fui dar o nome do teatro, eu falei, não, eu tenho que homenagear a Lala pelo que ela significa. Porque ela sofreu para ser atriz. Ela lutou pelo espaço dela. E eu botei o nome de Teatro Lala Schneider. Depois eu tive a possibilidade de fazer outros tipos de homenagem em vida, tudo em vida. Sim, a gente teve até hoje, a gente não consegue desvincular, né? Fiane e Lala, não tem como. E ela foi importantíssima para mim. E aí, diante disso, eu procurei sempre valorizar as pessoas que estavam antes de mim. E eu comecei a abrir espaço para os novos talentos. E a escola de teatro vem com essa ideia também. Claro que a escola de teatro ajuda a gente a manter o espaço, pagar o aluguel, pagar a luz, enfim, os custos. Tem a sua função prática. Mas todos os atores que trabalham na minha companhia, que não são poucos, são todos oriundos da minha escola. Então, eles se formam e continuam trabalhando comigo. Então, eu acho que essa fusão dos pioneiros com os jovens, para mim é fundamental, para que o Lala continue existindo. Tanto que a gestão do Lala hoje, como eu estou trabalhando com a Fundação Cultural, com a Prefeitura, eu me afastei da gestão e quem está tocando o Lala são todos ex-alunos meus que estão lá trabalhando junto com o meu sobrinho. Que retroalimenta exatamente, todo o processo. Que deram uma rejuvenescida no espaço. Uhum. Isso é muito importante. E com relação à produção, que tipo de espetáculo eu vou fazer, né? Você pode estar perguntando, eu vou fazer uma comédia? Vou fazer um drama? As pessoas só destacam as minhas comédias. Mas agora no Festival de Curitiba a gente vai fazer Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, a gente vai fazer Werther de Goethe, a gente vai fazer Édipo Rei de Sófocles e outras. Só que só aparece o quê? Tarada do Boqueirão. Que entendeu? Isso isso que chama mais atenção. Acabou ficando na história. Né? Eu tenho mais de 100 textos de teatro escritos, mas textos que são
importantes na minha maneira de ver para a cidade. Eu escrevi a vida do Bellarmine e a Gabriela, mocinhas da cidade. Eu escrevi a vida dos irmãos Queirolo, sobre o circo Queirolo. Eu escrevi sobre a guerra dos fanáticos, a guerra do contestado. E outros sobre a Lala Schneider, a vida da Lala. Então, eu não faço só as comédias mais digestivas. A gente faz de tudo um pouco, porque tem público para tudo. E eu acho que tem função. Você falou da Regina, a gente tem uma proximidade com o teatro aqui. Sempre que eu posso, né, que eu consigo fazer alguma atividade no teatro, eu faço questão de fazer no teatro. Por mais que eu tenha auditório aqui na instituição, por mais que eu tenha espaço, aí fala, mas por quê, né? Por que fazer uma atividade no teatro? Porque por vezes, Fiane, a gente encontra pessoas que numa atividade dessas acadêmicas, é a primeira vez que está entrando num teatro. E que quando Que bom se todo mundo pensasse que nem você, professor. E quando você olha, Fiane, a pessoa se emociona. E já me disseram várias vezes, é a primeira vez que eu estou entrando no teatro. E eu acho que é essa a nossa condição, né? Acho que é esse o nosso papel. Sim. De colocar a mão nesse processo de formação, colocar a mão no processo da cultura e, obviamente, trazer a cidade para esse cenário. Então, quando você traz essa condição, acho que é isso mesmo, né? Tem uma função. Eu acho que a comédia, você fala, é mais digestiva, mas ela tem uma função. Sim, não, uma crítica importante, né? De levar a pessoa para o teatro. Não, porque quando você faz a comédia, primeiro que fazer comédia é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Você que já deve ter contado uma piada, quando a gente conta uma piada e alguém não ri, eu acho que é a situação mais constrangedora que o ser humano pode ter na vida. É você contar uma piada, as pessoas ficam assim para você. E a comédia é muito difícil, porque a comédia não é só fazer rir, você tem que ter uma construção. A técnica de comédia é uma técnica muito elaborada. Porque o drama, as pessoas ficam sérias assistindo e as pessoas estão absorvendo aquilo, você não sabe efetivamente o que a pessoa está pensando. E na comédia, se a plateia não ri, você sabe o que a pessoa está pensando. Porque a proposta é rir. Está estampado. E a comédia tem esse caráter de crítica, né? Tem um livro do Humberto Eco chamado O Nome da Rosa. O Humberto Eco foi um dos maiores da comédia mundial. Aliás, se eu não me engano, acho que ele foi o único prêmio Nobel de literatura da comédia, que trabalhava com comédia. E ele fala no livro O Nome da Rosa exatamente sobre isso. O quanto que a comédia ela é menor, entre aspas, comparada com a tragédia. Porque lá no tempo do Aristóteles, o Aristóteles dissertou demais sobre isso. O senhor, como filósofo, sabe o que eu estou falando. E a comédia sempre foi relegada a um segundo plano, até mesmo por causa dos poderosos, porque os poderosos eram criticados pela comédia. Então os poderosos afastaram a comédia e evitavam a comédia. Shakespeare sofreu com isso, né? Porque todos os textos dele, ele trabalhava essa crítica muito forte com os poderosos. Então a comédia sofre um preconceito até hoje, gigantesco, de todas as partes. Mas sem dúvida... Mas leiam o livro O Nome da Rosa ou vejam um filme que vocês vão entender o que eu estou falando. O que é comédia? Quem gostava de comédia sofria por gostar de comédia. Está no livro isso e está no filme. E sem dúvida, volto a insistir, né? Eu acho que esse papel foi cumprido e é cumprido à risca, né? Pelo Lala, por você, pelo grupo, enfim, porque traz a pessoa, né? Aproxima. Sim. Quantos não foram pela primeira vez para ver? A gente chama isso de formação de plateia. A comédia forma a plateia. E as pessoas voltam para ver as comédias. É engraçado que às vezes eu estreio uma peça nova e aí daqui a pouco, quando acaba a peça, a pessoa, parabéns, Fiane, adorei. Quando que é a próxima? Aí você sente a responsabilidade. Então, quando eu sento na frente do computador para escrever um espetáculo, é uma baita de uma responsabilidade. Porque eu sei que a pessoa assistiu A, B, C, D e gostou demais. E qual que é a próxima? O que eu vou falar? Qual que é o próximo tema? Aí você começa a ficar crítico com você mesmo. Você muito mesmo difícil. Deve ser uma atividade. É muito difícil. E você escrever por encomenda. Porque eu escrever por encomenda. Eu tenho que escrever uma comédia. Eu já estou nessa fase agora. Tenho que sentar e escrever. Tenho que escrever uma comédia. Agora, o que eu vou escrever?
Aí eu fico andando, eu vou numa livraria, eu olho um livro, aí eu vejo que as pessoas contam, às vezes um caso que você conta. Às vezes eu... uma anedota que alguém aí traz. Dá o start para escrever. Mas é muito difícil, não é fácil, acredite, não é fácil escrever, principalmente comédia. Seguindo um pouquinho do roteiro que você trouxe, você falou do Festival do Teatro, né? Então a gente está aí também na porta do festival começando daqui a alguns dias, não é? 31 de março. Dia 31, a partir de 31 de março. Já está com o festival acontecendo. Vamos falar a data, nós estamos em 20 de março, porque podcast normalmente fica rodando rolando a vida inteira, né? 20 Nós de estamos março. em 20 de março de 2026. E dia 31 iniciamos o festival. de Curitiba. Para você, assim, que importância teve o festival? Como que você mesmo se entende no festival? Como que isso constrói também uma história para cá? Eu sou apaixonado pelo Festival de Curitiba. Por quê? Porque o festival cumpre um papel que eu acabei de falar agora há pouco, que a imprensa não faz. Porque no Festival de Curitiba as pessoas vivem teatro, as pessoas respiram teatro. Você vai num restaurante com seus amigos, o seu amigo fala, eu comprei 10 ingressos para o Festival de Curitiba. Aí o outro fala, eu comprei 4, eu vou assistir 4 espetáculos. O outro fala, eu vou assistir 2. E você comprou quanto? Você fica pensando, né? Puxa, eu não comprei nenhum. E em casa eu falo assim, é um desaforo a gente ter um festival aqui. E ninguém vai. Com ingresso... É super acessível o preço. Acessível. Não, mas é isso que e eu a falo. gente fala assim, não vou no festival. Mas é que acontece? No festival, a cidade olha para o teatro. A cidade respira teatro. E nesse momento, a gente que faz teatro, a gente recebe o holofote que a gente merece. Aí quando as pessoas vão ver os meus espetáculos no festival, no final eu sempre falo assim, olha, quero dizer que aqui no Lala tem festival 365 dias do ano. Ou seja, venham para o Lala, porque as pessoas vão ver que a gente faz teatro o ano inteiro. Como todos os teatros da cidade procuram ter programações durante o ano todo. Mas o festival é importante porque ele coloca a gente nesse holofote. Então eu sou apaixonado pelo festival, sou um incentivador do festival, procuro participar todos os anos, aliás, sempre participei. Sempre você participou. Todos os anos. Acho que eu não me lembro nenhum momento que você não tenha Não, estado sempre participei. Festival. E defendo sempre o festival para quem fala para mim. E é importante essa relação, né? Que você fala do perene, né? Vamos trazer o Lala, né? Como o perene, mas que a gente tem o festival... Eu sempre brinco que o Festival de Curitiba é o 13º dos elencos. Né? Porque é um dinheiro que vem para a bilheteria, porque os meus atores todos, a gente vive de bilheteria. A gente não tem patrocínio de ninguém. Então, como é que eu sobrevivo com as nossas peças? Bilheteria. Então, a gente faz espetáculo, o que dá na bilheteria, a gente tem um percentual de bilheteria, como um dono de pizzaria. O cara tem 30%, o outro tem 20%, o outro tem 40%, o outro tem 10%. Fechou os 100%. Acabou. No teatro é a mesma coisa. Um tem 5%, outro tem 3%, outro tem 10%, outro tem 8%, e aí o que dá na bilheteria a gente divide para todo mundo. É assim que funciona. E no festival a bilheteria é maior. A gente tem uma procura maior pelo teatro. E aí automaticamente as pessoas ganham às vezes 3 vezes mais do que estão habituadas a ganhar no mês. Lala, festival, mas eu não posso não trazer também para essa mesa conosco Natal. O Natal de Curitiba. O Natal de Curitiba é impressionante, né? Então, eu acho que é uma construção tão maravilhosa de cultura, não é? De a gente viver momentos, um dos espetáculos que eu estava e me emocionei, e aquele movimento me chamou a atenção, tá na Federal, dali a pouco você sai de frente da Federal para ir para o outro espetáculo, que um foi das 7 às 8, o outro das 8h30 às 9h30 ali. Então você só atravessa a praça, vai para frente do Guaíra, aquela exposição do painel do Poti na frente do Guaíra foi um terceiro espetáculo à parte. Isso. Né? Fantástico. Ou seja, de repente você se vê na cidade, na praça, literalmente na praça, vivendo o teatro e a cultura. O Natal de Curitiba esse ano completa 10 anos que ele já é feito. E foi uma construção dia a dia, com muita responsabilidade, com um trabalho muito legal das pessoas envolvidas. E aí nesse ponto eu destaco bastante o prefeito Rafael Greca, na época, que investiu na cultura e investiu bastante no Natal da cidade.
o meu amigo Edson Bueno, que foi o diretor dos espetáculos inicialmente, o próprio Marino Júnior, que é o atual presidente da Fundação Cultural, que trabalhava no ICAC na época, que é o Instituto Curitiba Arte, que cuidava de uma parte do Natal, que é responsável pela Capela Santa Maria, pela Camerata Antiga de Curitiba, pelo Conservatório de Música da cidade. Enfim, são pessoas que ajudaram a construir o Natal. Eu participei do Natal pela primeira vez ano passado, desse Natal de Curitiba. E eu pude entender o quão gigante é. E eu tive 2 espetáculos meus, que foi um na Federal, esse que você assistiu, e o outro no Jardim Botânico, com um elenco assim de 70 pessoas, com bailarino, elenco com enorme, ator, um balé figurino incrível. gigantesco. É insano o que a gente faz. É Numa insano. intensidade, porque Não, é louco, porque a gente começa de no dia terça, não é? 27 de novembro, 23 de novembro e até 23 de dezembro, espetáculo todo dia pela cidade inteira. É uma intensidade absurda, E né? o Eduardo Pimentel falou, a gente quer maior. E ano passado foi maior. E ele já falou pra gente assim, já tivemos 3 reuniões de Natal desde janeiro, pra você ter uma ideia. E nós estamos em março. Ele falou, não, eu quero que seja maior, quero que seja melhor, quero que seja cada vez mais potente. E é isso, é importante para a cidade. E para os atores também é incrível, porque os atores têm salário. Todo mundo está trabalhando ali dignamente. Então é o dinheiro público que está sendo investido nos atores, na produção de teatro, na produção de espetáculos. E detalhe, o dinheiro volta para a cidade. Claro. Porque os atores recebem aqui. Então eles vão gastar, vão fazer o curso aqui na Unifael, vão gastar no restaurante tal, vão pagar a conta de luz, vão pagar a conta de água, vão poder investir em alguma coisa na cidade. Isso para mim é incrível. Tem uma cena que eu, enfim, achei absolutamente incrível também. Ali no espetáculo da Federal, ao nosso lado, tinha uma pessoa e ela sabia todos os diálogos da peça. E ela se emocionava com a peça, ela vibrava, e aquilo me chamou a atenção de uma forma que eu falei, esse é o papel. Eu acho que esse é o papel, né? É esse o papel da construção da cultura, é esse o papel de trazer para o público aqui na praça. As pessoas, tem gente que vê 3, 4, 5 vezes o mesmo espetáculo e vai ver se o outro e vê mais 3 emociona, vezes e não volta. Porque o Natal mexe com as pessoas, né? Querendo ou não, a gente, quando você assiste qualquer espetáculo de Natal, ou a gente vê um filme de Natal, não tem como não se emocionar. A gente se emociona mesmo. E com os atores, e com a história, né? Enfim, e com o espetáculo em si, né? E o aspecto econômico é fundamental, porque o que vem de turista para cá, e hotel lotado, restaurante lotado, né? uma cidade esse ano movimentada. Não, superou todos os números. Não foi? Esse ano foi fora do Eu não tenho os números esperado, aqui de cabeça, né? mas esse levantamento feito pelo Instituto de Turismo, pela Associação Comercial do Paraná, enfim, pela Prefeitura como um todo e pelo Estado, o crescimento financeiro da cidade foi muito grande. Foi. Cada um tem seu termômetro, né? O meu termômetro é o ônibus, o ônibus de turismo. Tá lotado completamente. Lotado, né? Não tinha um dia que você não via passar todos os ônibus de turismo lotados, e uma frequência. Daí você via assim, não, tem muita gente na cidade, né? Tem muita gente vendo e sentindo e curtindo os espetáculos, né? Exatamente. Fiane, para a gente pensar assim, até para a gente ir fechando nossa conversa, você deixar aqui, você já viu que eu sou fã, né, dessa história, a gente ficaria aqui por minha manhã inteira, o dia inteiro, enfim. Desafio, o que tem de desafio ainda para o Fiane ator, para o Fiane dramaturgo, para o Fiane, enfim, empresário, atuando na cultura pública, não é? Enfim, hoje você é responsável por um setor todo, enfim, de estruturação cultural da cidade. Eu acho que o principal desafio diante da conjuntura mundial que a gente está vivendo, da conjuntura política do nosso país, o maior desafio é a gente continuar fazendo o que a gente gosta. É você continuar, eu podendo continuar a viver de cultura. Esse é o maior desafio para mim. É ser teimoso nessa história. Claro que eu tenho sonhos de, por exemplo, eu queria ter um prédio como esse aqui, um centro cultural, com teatro, com salas de aula, com outras áreas da cultura junto, um grande centro cultural. Esse é um sonho que eu tenho. Mas isso não vai, talvez na próxima encarnação, nessa eu não consigo mais fazer isso. Mas
o principal mesmo, na minha maneira de ver, é a gente ter a continuidade do trabalho. É poder ter condições psicológicas, primeiro, como o mundo do jeito que está, a gente ter condições financeiras e, claro, sempre tendo saúde para poder fazer o que você quer fazer. Né? Sem dúvida. É. Fiane, a gente tem um modelo de ensino que a gente chama de ubíqua, né? E nesse modelo de ensino ubíqua, e é por essa razão dessa sala de aula estar aqui, olhando para a cidade, deixando a cidade vir para dentro dela mesmo. Isso é fantástico. Então, esse modelo de ensino, ele tenta entender e se fazer todo dia, pensando que todo espaço, todo tempo, de toda forma, é um espaço de aprendizado. Você, sem dúvida, faz a cultura dessa forma, né? Então, em nome do Grupo Ser, em nome da Unifael, eu te agradeço porque eu vejo no Fiane alguém que, ainda apaixonado pela professora de português, começou a vislumbrar um fazer que foi transformando cada tempo, cada momento, cada espaço em cultura, em aprendizado de cultura. Então, a gente só tem que te agradecer. De fato, tê-lo aqui, enfim, podendo falar para os nossos alunos, para as pessoas que convivem conosco na Unifael, no Grupo C, é fantástico. Acho que a gente está tendo um presente imenso e eu tenho que te agradecer demais. Você é um marco. Você é um marco na história da cultura, da cidade, do Brasil, né, do estado do Paraná. Quem tem que agradecer sou eu, porque é muito difícil a gente encontrar lugares que repercutam o que a gente faz. Então, eu que tenho que agradecer. Eu que fico envaidecido e feliz por ter essa oportunidade. A Unifael está de portas abertas, a hora que quiser, da forma que quiser, na condição que quiser, para a cultura, para o Fiane e para suas histórias. Eu espero que as pessoas apareçam no Lala assistir meus espetáculos, eu já vou ficar bastante feliz. Vem para o Lala, não é? Obrigado, professor. Fiane, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, obrigado. Viu? Valeu, valeu, gente.